alegria estar mais uma vez junto com você. Boa noite, que alegria estar mais uma vez junto com você para adorarmos ao Senhor. Que a paz de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família neste momento, queridos. E você que está aí já sentadinho, esperando o grande momento da gente louvar ao Senhor, de ouvir uma palavra poderosa, vamos levantar, vamos sair do sofá um pouquinho, vamos ficar de pé. E vamos orar nesse momento pela nossa família. Comece a abençoar a sua família nesse momento, porque nós estamos no mês da família. Famílias que influenciam, elas abençoam umas às outras, não é verdade? Então, queridos, comece agora a orar pela sua família, apresente a sua família, a sua casa diante do Senhor. E logo depois nós estaremos louvando ao Senhor e ouvindo a nona ministração, nona palestra desta série Famílias que Influenciam. Deus tem muito a falar conosco nesta noite. Será uma noite maravilhosa. E também, logo depois da oração, compartilhe o link dessa celebração com alguém da sua família, com algum amigo, com alguém do seu trabalho, que vai ser abençoado também. Ok? Então vamos juntos louvar o Senhor, vamos juntos fazer isso, compartilhar a palavra do Senhor a outros. Mas primeiro vamos orar pela nossa família, pela nossa casa. Coloque a mão na altura do seu coração e apresente a Deus aí a sua família. Paizinho, muito obrigado por esse tempo que o Senhor reservou para nós estarmos dedicando um tempo ao Senhor e também, ó Deus, um tempo em que nós temos crescido, amadurecido, aprendido tantas coisas a respeito de como nós podemos ter uma família melhor, uma família que influencie, ó Deus, queridas, outras pessoas, influencie esta cidade, uma família, ó Deus, melhor, uma família abençoada, uma família equilibrada, uma família onde há amor, onde há harmonia, onde há a paz do Senhor. Ó Pai, fale conosco nesta noite, ministre em nosso coração mais uma palavra e que ela, Deus, também possa ser aplicada na nossa vida, na nossa casa. Ó Pai querido, muito obrigado. Ó Pai, nós queremos abençoar neste momento cada família, nesse momento que o Senhor esteja, ó Deus, sendo entronizado no meio desta família, nesta casa, porque aonde Jesus está, coisas extraordinárias acontecem. Coisas maravilhosas acontecem. Aonde o Senhor está, a libertação. Aonde o Senhor está, ó Deus, a quebra, Senhor, de maldições. Aonde o Senhor está, a alegria, a paz, a cura, Senhor. Aonde o Senhor está, ó Deus, algo novo acontece. Por isso, neste momento, Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por fazer parte da família do Senhor, por fazermos parte, Senhor, da família de fé, a nossa família Betel. Que o Senhor abençoe também cada um da nossa família Betel. Que a bênção do Senhor esteja também sendo derramada sobre cada um dos teus filhos, Pai. Receba com gratidão os louvores, ó Deus querido, que nós vamos cantar neste momento, porque o Senhor é maravilhoso e nós queremos te agradecer e te honrar nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom e o tempo todo Deus é bom. Vamos celebrar ao Senhor? Graça e paz, queridos. Boa noite. Dando continuidade a este culto, a esta celebração, Senhor, o Tadel. Vamos dar continuidade aqui agora, compartilhando com os queridos irmãos uma palavra de Deus, uma palavra que Deus tem reservado para o seu coração, para o nosso coração. Nós temos vivido aqui neste mês de maio, temos recebido do Senhor uma palavra, uma série intitulada como Famílias que Influenciam. E hoje nós vamos dar continuidade a mais um mandamento do Senhor, né? E famílias que influenciam, nesta noite nós intitulamos aqui, prezam sempre pela verdade. Famílias que influenciam, prezam sempre pela verdade. Fique atento ao que Deus tem reservado para o seu coração, para a sua família. Esteja atento, porque certamente grandes coisas o Senhor tem para nós, já tem falado ao meu coração, né? Na verdade, Deus vem falando ao meu coração desde a primeira ministração, né? Desde a primeira palavra, acerca da reflexão desses 10 mandamentos, e eu tenho visto o quanto eu vinha falhando
né, o quanto eu vinha falhando, pecando em cada ponto trabalhado, ministrado neste mês. E esta palavra também, né, não vai ficar de fora dessa minha lista, não. Famílias que influenciam, prezam sempre pela verdade. E o versículo, né, Êxodo capítulo 20, versículo 16, diz assim, olha, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Queridos, quando a gente ouve esse mandamento aqui, o 9º mandamento, a gente acha assim, não dará falso testemunho. Então, eu não fui convocado para ir a um tribunal, para ser testemunha de nada. Eu não fui convocado, não recebi. Então, esse versículo não serve para mim. Esse mandamento, então, não é para mim, porque é para esse contexto. Nada disso, queridos. Aqui encontramos um outro mandamento de proteção à sociedade. Uma lei de proteção à reputação alheia. E com certeza, queridos, esse mandamento, ele certamente está ligado à lei de proibição de fofocas, proibição de mentiras, de intrigas, comentários maldosos, comentários que possam prejudicar o próximo. E não é, de fato, não era uma lei somente para ser usada nos tribunais, né? A palavra usada em Êxodo 20, 16 e em Deuteronômio 25, 20 é sheker. Acredito que a pronúncia seja esta, sheker, que no hebraico quer dizer mentir ou fazer uma falsa acusação. Né? E o que Jesus lembrou aos discípulos aqui sobre este mandamento? O que de fato Jesus queria alertar? Né? O que de fato Jesus queria deixar como ordenança, como ensinamento? Queridos, como nós temos visto, Jesus sempre valorizou os 10 mandamentos na sua vida. Enquanto esteve aqui na terra, nós vemos que de fato, através da tua palavra, que ele sempre valorizou cada um desses mandamentos, cada um dos seus ensinos, né? E não darás falso testemunho contra o teu próximo. Observe que é um mandamento que está ligado às nossas relações pessoais, a nossa relação com o outro, a nossa relação com o próximo. Não dirás falso testemunho, ou seja, não minta, não faça uma acusação falsa. Não elabore, não pense, não crie uma acusação falsa. Embora, né, como nós temos observado a princípio, este mandamento nos leva, né, nos dá esse entendimento que trata de um mandamento que deve ser respeitado então nos tribunais, né, nós vimos que é um mandamento que envolve todas as nossas relações interpessoais. É um mandamento que envolve todas as nossas relações com o outro. Ou seja, em qualquer ambiente, em qualquer lugar, em qualquer contexto, se nós estamos nos relacionando com o outro, então esse mandamento é para nós, esse mandamento é para esse contexto. É um mandamento que trata realmente do pecado da mentira, da fofoca, da maledicência, da calúnia, da acusação leviana. De repente alguém pode falar assim, não, mas eu nunca menti, eu nunca, né, falei mal de ninguém, eu nunca fofoquei. Você pode até nunca ter vivido isso, né? Ter sido, ter iniciado esse contexto. Mas, no mínimo, deve ter sido vítima. Deve ter sido vítima de alguma mentira, de alguma fofoca, de alguma palavra maldosa a seu respeito, ao nosso respeito. Mas, será que de fato nós estamos nesse contexto apenas como vítimas? Será que de fato nós não temos, né, não temos colocado em prática esse mandamento que é não darás falso testemunho contra o teu próximo? Vamos acompanhar aqui e vamos tirando essas conclusões, esteja com o coração realmente aberto para que o Espírito Santo fale, ministre ao seu coração. Né? Se queremos crescer, se queremos nos parecer com Cristo, então precisamos ter o nosso coração aberto para receber essa ordenança, esta palavra, fazermos uma autoavaliação e, se for o caso, vamos mudar, vamos fazer diferente, claro. Aplicando, queridos, esse 9º mandamento à família,
eu queria destacar aqui alguns pontos. E o primeiro ponto é: não transmita fakes nas comunicações virtuais. Fake news, que a gente ouve muito falar, né? Fake news. Não transmita fakes nas comunicações virtuais. Queridos, o que tem de mensagens mentirosas, o que tem de mensagens, publicações falsas, sabe? Na família, nós devemos então ensinar aos nossos filhos que fake news não é cristão, não é de Deus. Devemos ser criteriosos quanto ao passar notícias nos grupos de WhatsApp. Temos que analisar, temos que realmente visualizar se aquilo ali é correto. Da onde vem aquilo ali? Qual é a fonte? Quem passou para mim? Mas quem passou para mim, de repente, pegou de quem? Ou seja, sabe, se nós não temos condições de detectar se aquela informação, se aquele comunicado é verdade, é verdadeiro, então não passe. Fake news é mentira e deve ser não somente condenado, mas, acima de tudo, não praticado. Porque fake news, ou seja, uma informação mentirosa, uma publicação mentirosa, então é pecado. Queridos, se você não tem a iniciativa para repassar, se você tem a iniciativa para repassar uma mensagem, então tem a iniciativa também de procurar saber se aquela mensagem é verdadeira. Se eu recebo uma mensagem, então vou passar para poder, de repente, não sei qual o propósito, claro, não sei qual o propósito, mas então tenha antes a iniciativa de saber se pelo menos aquela informação é verdadeira, né? De onde vem aquele comunicado. Segundo ponto, segundo tópico aqui, aplicando esse mandamento nas nossas famílias, né? Eu destaco aqui, se há um membro da família portador da doença psiquiátrica denominada mitomania, que é uma mentira patológica, então procure tratamento adequado. Claro que é um caso específico, é uma situação específica, mas, de igual forma, necessário então de cuidados, necessário também de tratamento. Nesse caso aqui, é necessária a busca por uma ajuda médica, por um especialista. A mitomania, também conhecida então como mentira obsessivo-compulsiva, é um transtorno psicológico em que a pessoa possui uma tendência compulsiva por mentir. Sabe, de repente, você conhece alguma pessoa que não consegue deixar de contar uma mentirinha. Eu estou seco aqui para contar uma mentira. Eu estou seco aqui para causar. De repente, essa pessoa necessita de um tratamento, porque está ligado aí a uma dificuldade na área da saúde mesmo. Olha só o que diz um site, Tua Saúde. Uma das grandes diferenças do mentiroso esporádico ou aquele mentiroso tradicional, né, para o mitômano, é que no primeiro caso, né, o mentiroso tradicional, a pessoa mente para ter proveito ou vantagem em alguma situação. Né? Vou mentir porque eu quero um status, vou mentir porque eu quero benefícios, vou mentir porque eu quero uma promoção no emprego, vou mentir para que alguém de repente me olhe de forma diferenciada, ou seja, está ligado aí a uma vantagem, a um status pessoal, enquanto que o mitômano mente com o objetivo de avaliar alguma dor psicológica. Então, se está com o objetivo de avaliar ou se pratica a mentira dentro desse contexto, então, de fato, é um contexto onde cabe aí um acompanhamento médico, cabe aí uma ida a um profissional para que esse contexto, essa situação, essa dificuldade seja tratada. Queridos, a família deve entender que o ente querido com esse comportamento precisa de ajuda psicológica e psiquiatra. 2 profissionais que certamente ajudarão a resolver essa situação. O terceiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos aqui, acerca desse 9º mandamento: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Terceiro ponto: cultive em família o verdadeiro elogio, que é diferente de bajulação, queridos. Aquele verdadeiro elogio que você faz consciente, que de fato você faz querendo fazer mesmo, porque o que você está vendo é de fato real, é algo verdadeiro.
Queridos, a Bíblia condena o uso de palavras de bajulação com a intenção de conseguir algum benefício de uma pessoa. Será que de repente você nunca se viu nessa situação de bajular, de elogiar com segundas intenções? De repente isso acontece muito de repente com os amigos, acontece de repente no ambiente de trabalho, né, na rua ali com os colegas ali. De repente isso pode acontecer, mas se você faz então com segundas intenções, se fazemos com segundas intenções, então é mentira, não é verdade. A Bíblia diz o seguinte, olha, a língua mentirosa odeia suas vítimas. Palavras bajuladoras causam ruínas. Está lá em Provérbios 26. Então, se o que nós estamos falando não é verdadeiro, então é mentira. E se é mentira, então é pecado. E Deus condena. Porque a palavra de Deus diz, no 9º mandamento, diz, não darás falso testemunho contra o seu próximo. E a melhor maneira de ensinar esta verdade, queridos, em família, é sempre elogiar com sinceridade. É claro, que coisa gostosa, que coisa prazerosa é você elogiar o seu filho, a sua esposa, o seu cônjuge, o seu pai, de maneira realmente consciente. Você está fazendo aquilo porque você quer, você faz porque de fato aquilo que você está se propondo a falar, é de fato aquilo que você está sentindo dentro desse contexto de verdade. Um coração disposto a agradar de fato, a oferecer ali um carinho, um afago. Se você não acha que uma pessoa de repente está bonita, então não diga que ela está. Olha, está com um cabelo maravilhoso, mas no seu coração você está visualizando, meu Deus, o que ela fez com esse cabelo? Se a pessoa está usando de repente um traje, uma roupa que você está na sua visão, na sua concepção, então não é uma combinação adequada, de repente não é uma combinação adequada na sua visão, né? Na pessoa não é, mas então, se não é na sua, então, não diga que a pessoa então está com um look top, com um look 10, com tudo combinando, se aquilo não está no seu coração, se você enxerga de uma outra forma. Converse, queridos, com os seus filhos sobre essa lição e mostre que quando bajulamos ou elogiamos falsamente, estamos quebrando esse mandamento, tão importante quanto qualquer outro. Como eu falei, eu tenho também aprendido, crescido muito nessas ministrações, nessa série, não matarás. Mas eu nunca peguei um revólver, eu nunca atirei em ninguém, eu nunca dei uma facada e matei ninguém. Mas nós temos entendido que é muito mais profundo do que simplesmente você pegar um revólver. É muito mais profundo. Não necessariamente matamos alguém só se pegarmos um revólver e atirarmos ou qualquer outro instrumento que possa vir a um óbito. Nós matamos com as nossas palavras. Claro, não é o caso desse mandamento, eu estou dando um exemplo de que como cada um desses mandamentos é muito mais profundo do que a gente imagina. Eu não vou dar falso testemunho porque eu não vou dar tribunal nenhum. De repente estamos pecando todos os dias e não estamos visualizando da forma como nós estamos ouvindo hoje. Estamos cometendo então esse pecado. Quarto ponto que eu gostaria de destacar com os queridos aqui, de compartilhar, então casais. Os casais devem fazer um pacto pela verdade e não imitarem o exemplo de Ananias e Safira. Ananias e Safira, um contexto que está lá em Atos, capítulo 5. Esse casal, eles venderam uma propriedade, e aí Ananias e Safira, esse casal, o que eles fizeram? Eles pegaram, vamos supor, tenho aqui um bem, vou vender esse bem, vou pegar esse valor com lucro e tudo mais, e vou doar para a igreja. Mas sabe uma coisa? Não, vamos tirar esse valor aqui do lucro, vamos ficar com esse lucro, e vamos pegar esse valor, e vamos lá nos apóstolos, vamos lá, vamos doar esse valor. Está aqui, todo esse valor que nós vendemos, uma propriedade que nós tínhamos, e nós estamos doando esse valor para a obra, estamos doando esse valor para Deus. Mas esse valor todo aí, nós vendemos tudo, e estamos doando tudo. Não foi o contexto. Eles mentiram porque eles reteram parte, diz a palavra de Deus, que eles reteram parte do lucro.
Então, se eles reteram parte do lucro, então eles não podiam falar que estavam dando todo o valor, né, arrecadado naquela venda. Quantos de nós, muitas das vezes, e aí nós sabemos perfeitamente, se você, né, ainda não teve a oportunidade de conhecer essa história, está lá em Atos, o que aconteceu? Então, Ananias levou o dinheiro diante de Pedro, o Espírito de Deus revelou a mentira a Pedro, Deus revelou essa mentira, e o que aconteceu? Ananias morreu na hora, né? Pedro, né, falou, repreendeu Ananias acerca da mentira, e ele caiu no chão morto. Aí depois chegou a esposa, e aí Pedro, então, já tinha sido revelado toda essa mentira, e aí então chega a esposa, e aí, né, vocês estão doando mesmo todo o valor que vocês venderam? Não, todo o valor, é para a obra, né, o quê? E aí o que acontece? Também foi repreendida, e ela também, da mesma forma que enterraram o seu marido, vai acontecer a mesma coisa com você. E ela também caiu naquele exato momento, ela também caiu morta. Ou seja, cuidado, queridos, cuidado com as palavras que você tem proferido, cuidado com aquilo que você tem falado, né? A mentira é o ato de nós não mentirmos, né, no caso o 9º mandamento, é tão importante quanto qualquer outro mandamento do Senhor. No casamento, queridos, nós temos visto então que os cônjuges devem ser cúmplices, né? Casais, né, sejam cúmplices, sejam fiéis um com o outro nesse sentido de falar a verdade, né? Mas a cumplicidade deve ser usada naquilo que agrada ao Senhor. Os dois devem, né, serem cúmplices, mas no contexto da verdade, naquilo que agrada o coração, naquilo que vai realmente satisfazer o coração do Senhor, naquilo que é justo, naquilo que é agradável, naquilo que é honesto, naquilo que é bom. Um dos acordos importantes no casamento é os cônjuges firmarem um compromisso de nunca concordarem com a mentira. Seja ela qual for o motivo, não importa se de repente aquela mentira vá trazer algum benefício naquele momento. Claro, pode até ser que traga algum benefício naquele momento, mas nós sabemos perfeitamente que o salário do pecado é a morte. Uma hora a conta chega, uma hora de repente aquele contexto mentiroso é revelado, a verdade vem à tona. E aí, de repente, as consequências podem ser infinitamente maiores. O pecado de Ananias e Safira é posteriormente a punição de Deus. E posteriormente a punição de Deus não aconteceu pelo valor em dinheiro dado. Não era questão, porque vocês ficaram com, 10%, 15%, 20%. Não é isso. A questão aqui foi por conta do ato de mentir. Eles não tinham obrigação nenhuma de dar todo aquele valor, eles não precisavam mentir, eles não precisavam nem dar o valor. Vendi aqui, eu quero dar 50, metade. Amém. Mas eles mentiram, então esse foi o grande erro. Quinto ponto que gostaríamos de destacar aqui, acerca desse 9º mandamento, ligado às nossas famílias. Mostre para os seus filhos, à luz da história de Jacó e Esaú, que a mentira tem resultados desastrosos que podem durar por gerações. Queridos, pais deveriam ser exemplos, pais devem ser exemplos. E quantos pais, ao invés de serem exemplos, né, grandes referências para os seus filhos, têm se colocado como um elemento, como uma referência negativa. Né? Pais que ao invés de colaborarem para que os seus filhos vivam a verdade, falem a verdade, são pais que têm contribuído para que os seus filhos vivam a mentira, falem mentiras, propaguem mentiras. Se o episódio de Ananias e Safira, como relatamos agora há pouco, é um alerta para os casais, então a história de Esaú e Jacó, que narrada em Gênesis, é um alerta para os filhos. Para quem também não conhece, né? Está lá em Gênesis 25. Esaú, então, o que acontece? Vende a Jacó, vamos dizer dessa forma, o seu direito de primogenitura. O que acontece? Né? Esaú e Jacó, irmãos gêmeos, cresceram e se tornaram homens, né? E cada um ali com uma característica, cada um ali tendo uma personalidades e características diferentes. E aí o que acontece? Esaú era o queridinho, era o preferido de Isaac.
enquanto que Jacó era aquele filho amado da Rebeca, né? E aí o que acontece? Jacó, né, cada um, como eu falei, com características diferenciadas, Jacó ele se esforçava em querer se apropriar dos privilégios que o seu irmão tinha, os privilégios de ser primogênito. Claro, e ser primogênito tinha os seus privilégios, tinha as suas, vamos dizer, regalias, né? Porque eu não posso falar essa palavra. E aí o que acontece? Jacó se aproveitou, então, da visão limitada que Esaú tinha acerca, né, dessa bênção, acerca da herança, acerca da liderança que ele poderia possuir diante da família. Então, lhe propôs um negócio. Quando eu vou pegar essa primogenitura para mim. Por quê? Porque eu sei que através dessa primogenitura eu vou ter alguns benefícios, eu vou me destacar, eu vou ser... E aí o que acontece? Então ele negocia, ele vende, ele entra nesse contexto de troca. E aí, de fato, Esaú, então, cede, Esaú, então, é envolvido nesse contexto. E aí o que acontece? O direito, então, de primogenitura garantia ao filho mais velho a posição de principal herdeiro da família. Olha a visão de Jacó, né? O primogênito recebia porção dobrada da herança e assumia um papel de liderança na família. Além, claro, além da bênção de Deus sobre a sua linhagem. Quando Esaú aceita, então, negociar com Jacó, né, esse seu direito de primogenitura, ele vai por terra. Nesse momento, ele é como se ele estivesse desprezando as promessas de Deus sobre a vida dele. É como se ele estivesse abrindo mão. E aí, nós sabemos perfeitamente que isso acontece, e só que esse contexto é um contexto puramente mentiroso, falso, né? Mentira, queridos. Quantos de nós muitas vezes estamos nos envolvendo em mentiras? Quantos de nós estamos negociando valores, negociando princípios, por contextos mentirosos, por momentos mentirosos, momentos fakes? Nos dois casos, queridos, tanto de Ananira e Safira e Jacó e Esaú, nós podemos perceber aqui os malefícios da quebra do 9º mandamento na família. Então, queridos, é fato, se nós temos quebrado esse mandamento no meio da nossa família, é fato que as consequências virão, é fato que as consequências serão reais. Viver uma vida mentirosa é viver uma vida com peso, é viver uma vida sacrificada. Os pais, queridos, devem sempre conversar com seus filhos sobre o valor e o dever de falarem a verdade uns com os outros e em todas as dimensões do relacionamento humano. O que acontece é que muitos pais, como acabamos de falar, ao invés de serem então esses exemplos, esses referenciais, essa pessoa a quem um filho ora e projeta, eu quero ser como meu pai tem valor, tem princípio, pelo contrário, tem proporcionado então o seu filho a ser um mentiroso. Quando fala que papai não está em casa, fala que papai saiu, se me ligarem e for fulano de tal, fala que eu não estou em casa. Fala lá que depois papai paga, mas papai não vai pagar coisa nenhuma. Quantos pais, de repente, estão envolvendo os seus filhos na mentira, envolvendo seus filhos nesse contexto mentiroso, trazendo para o seu filho, para o seu próprio filho, maldição. Sexto ponto, queridos, que queremos compartilhar, né, acerca desse 9º mandamento, no nosso contexto familiar, cuidado com as brincadeiras que valorizam a mentira. Eu acredito que isso é até normal. O fato de ser normal não significa dizer que é bom, né, que é correto. Mas essas brincadeiras de mentirinhas, te peguei, trolei, sabe? A gente percebe que aqui nós estamos dentro desse contexto mentiroso também. Mas Alcemar, é só uma brincadeira, é isso mesmo, é isso mesmo. Se não é, tudo aquilo que não é verdade é mentira. Então assim, tinha muito aquela brincadeira, né, da infância, enganei o bobo na casca do ovo, né? Tinha até a musiquinha, né? Não vou cantar também aqui, mas enganei o bobo na casca do ovo, quem caiu no dia 1º de abril. E aí o que acontece? Quantos de nós de repente já nos vimos envolvidos nesse contexto?
Mas hoje Deus está revelando aqui para nós que quando Ele fala do nono mandamento de não darás falso testemunho contra o teu próximo, é justamente nesses detalhes, nessas coisas que para nós aparentemente são bobas, são inúteis, não tem valor, não tem significado, não tem peso, não tem importância, mas para Deus tem, porque se trata da palavra de Deus, e a palavra de Deus não é brincadeira, a palavra de Deus não é mentira, a palavra de Deus é verdade. E tudo que foge à verdade, tudo que foge à palavra de Deus, portanto, é enganação. Não deve, queridos, não devemos, queridos, nos envolver com brincadeiras mentirosas. Que a palavra de Deus, que o Espírito Santo possa estar ministrando aí no seu coração, e que a partir de hoje possamos enxergar esse nono mandamento também de forma diferenciada, de forma que agrade o coração do Senhor, de forma que de fato o Senhor olhe para nós e enxergue em nós a verdade dEle. Não devemos também brincar com algo sério e depois dizer que estávamos apenas brincando. Cuidado, se é sério, então não é brincadeira, né? A Bíblia trata disso, queridos, de meter-se em discussão alheia. É como puxar um cachorro pelas orelhas. O louco que atira com uma arma mortal causa tanto estrago quanto quem mente para um amigo e depois diz, estava só brincando. Então olha só, é a palavra de Deus em Provérbios 26, 17 e 19 que diz, meter-se em discussão alheia é como puxar um cachorro pelas orelhas. O louco que atira com uma arma, e parte do princípio que vai matar, né? Causa tanto estrago, morte, eu vou dizer dessa forma, quanto quem mente para um amigo e depois diz, eu estava brincando. Essas brincadeiras podem se tornar, queridos, um grande problema. Essas brincadeiras podem se tornar em grandes problemas, em grandes prejuízos e, por que não dizer, em grandes maldições. Sétimo e último ponto a ser compartilhado com os queridos. A família cristã que desejar honrar o nono mandamento, jamais deve ser fofoqueira. Então, se você tem colocado em prática a prática da fofoca, né? Então, cuidado, que você não está então honrando o nono mandamento. Se você não está honrando o nono mandamento, você então não está obedecendo. Se você não está obedecendo um mandamento de Deus, então estamos em pecado. A Bíblia diz em Levítico 19:16, não vivam como difamadores no meio do povo. Muitas igrejas, queridos, sofrem porque famílias esquecem desse mandamento e desta recomendação. Quantas famílias, de repente, estão vivendo um contexto ruim, difícil, problemático, sem expectativa, sem esperança, tristeza atrás de tristeza, dor atrás de dor, luta atrás de luta, porque talvez não estão vivendo esse simples mandamento, se é que eu posso dizer, como falamos agora há pouco, um simples mandamento. Talvez estejam vivendo a mentira. Talvez o que esteja imperando dentro do seu lar seja a mentira. Nunca, queridos, jamais, jamais a família deve procurar difamar quem quer que seja na igreja. Se fora da igreja está errado, dentro da igreja de igual modo. Aí eu queria então concluir essa ministração, essa palavra com os irmãos da seguinte forma, lendo aqui uma história. A história é a seguinte. Conhece essa história, né? De repente é famosa, né, para alguns aí, mas diz assim, as 3 peneiras. Um homem foi ao encontro de Sócrates, levando então ao filósofo uma informação que julgava de seu interesse. Sócrates, eu quero contar-te uma coisa a respeito de um amigo meu, de um amigo teu, hein? Eu quero abrir seu olho, hein? Eu quero abrir seu olho, Sócrates. Eu vou contar, vou contar algo acerca de um amigo teu. Espera um momento, disse Sócrates. Antes de contar-me, quero saber se fizeste passar essa informação pelas 3 peneiras. Não fale nada não, hein? Apenas reflita. 3 peneiras? Como assim? O que você quer dizer com isso? Vamos peneirar aquilo que quer me dizer. Devemos sempre usar as 3 peneiras.
Se não as conheces, então preste atenção. A primeira é a peneira da verdade. Você tem certeza de que isso que você vai me dizer é verdade? O que você vai me dizer é verdade? Foi o que me disseram, me contaram, eu vi no grupo de WhatsApp, eu achei lá, foi fulano que me passou. Não, eu não sei exatamente se é verdade, não sei, eu vou repassar. Segunda peneira, é a peneira da bondade. Isso que você quer me contar é algo bom? Com certeza deve ter passado a informação pela peneira da bondade. Você passou? É bondade mesmo? É algo bom ou não? Envergonhado, o homem respondeu: confesso que não. Não é. Eu confesso que não é. A terceira peneira é a da utilidade. Pensaste bem se é útil o que vieste falar a respeito do meu amigo? É útil o que você vai fazer? É útil o que você vai falar? Útil? Não, na verdade, não tem tanta importância. Aliás, não tem importância nenhuma. Então disse o filósofo: se o que você quer me contar não é verdadeiro, não é bom, nem útil, então é melhor que o guarde apenas para você. Queridos, que o Espírito Santo possa continuar ministrando essa palavra ao seu coração acerca desse 9º mandamento, acerca desse mandamento que não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não crie fofocas, mentiras, intrigas, não provoque ou não crie palavras maldosas, comentários maléficos, prejudiciais. Caso contrário, estamos desobedecendo o 9º mandamento do Senhor, que diz: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida e já estamos encerrando esta ministração. Pai, nós te louvamos mais uma vez, agradecemos ao Senhor nesta noite. Obrigado, Deus, pela oportunidade de sermos ministrados pelo Senhor nesta noite. Obrigado pelo compartilhar desta mensagem de maneira tão poderosa acerca desse 9º mandamento, que diz acerca de nós sermos verdadeiros, de nós falarmos a verdade, de vivermos a verdade, mas que para que possamos viver a verdade, falar a verdade, é necessário que tenhamos o Senhor nas nossas vidas, é necessário que demos liberdade ao Senhor, ao teu Espírito Santo para agir em nós. Deus, olhe para nós e vê se há em nós alguma coisa má, alguma coisa que possa prejudicar, alguma intenção maldosa. E que, pelo contrário, Senhor, que nós possamos viver a verdade, caminhar na verdade, segundo a Tua palavra, segundo os Teus propósitos, para que nós possamos ser referências, ó Deus, da verdade, referências do Senhor, para que possamos ser reconhecidos como servos do Senhor, como filhos Teus, e que desta forma, portanto, Deus, o nome do Senhor ser glorificado através da minha vida, através das nossas vidas. Pai, por favor, continue, ó Deus, encontrando em nós liberdade para ministrar esta palavra e desta forma sermos melhores e desta forma agradarmos então o coração do Senhor. Nós agradecemos ao Senhor, glorificamos o teu nome hoje e sempre, em nome de Jesus. Deus te abençoe, querido, Deus te abençoe.